Então vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho em relação à parte geral de direito penal. Estamos falando dos elementos do fato típico. Agora nos ocupa o tema tipicidade. Anteriormente nós tínhamos falado dos elementos do tipo penal, elementares, circunstâncias, estabelecemos a distinção. Precisamos tratar agora da tipicidade como elemento do fato típico. O que seria a tipicidade? Vamos lá, olha, preste muita atenção, hein? De acordo com a doutrina, numa visão inicial, a tipicidade deve ser entendida como a adequação do fato social ao modelo definido em lei. Então, encaixa. Isso é tipicidade. Só que essa tipicidade, preste atenção, nós estamos falando de uma forma, né? O fato social tem a forma X, que vai encaixar no modelo, ou seja, na letra da lei, na descrição da norma, que também tem essa forma X. Então, há o ajuste. Isso é tipicidade formal. Não há roubo, mas sim extorsão. Por quê? Porque o fato social encaixa no artigo 158 e não no artigo 157. Então, nesse aspecto, nós estamos analisando somente a forma. Entretanto, precisamos dar um passinho adiante e também tratar da tipicidade material. O que é a tipicidade material? É a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma. Ou seja, perdão, não basta o fato social se ajustar formalmente à lei, formalmente à norma. É necessário que este fato social constitua ofensa ao bem protegido por aquela norma. Vamos a um exemplo. Subtrair uma caneta esferográfica, uma caneta Bic, uma caneta normal que nós temos. Exatamente essa que eu tenho na minha gaveta aqui, uma caneta dessa daqui, esferográfica, tá bom? Subtrair essa caneta de outrem, então subtrair coisa alheia móvel. A minha conduta se ajusta ao modelo definido como furto? Sim, sem dúvida que se ajusta. Artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Encaixou. Agora a questão é, esse crime de furto busca proteger o patrimônio. Ou seja, as condutas ofensivas ao patrimônio são condutas proscritas pelo legislador, proibidas pelo legislador. Ter subtraído uma caneta esferográfica dessa, ofende de fato o patrimônio de alguém? Constitui uma ofensa ao patrimônio? Não, não constitui ofensa ao patrimônio. Por quê? Porque é algo insignificante. É algo insignificante, absolutamente irrelevante. Então, o que nós vamos perceber? O fato tem tipicidade formal, porque encaixa no modelo definido em lei. Entretanto, não tem tipicidade material, porque falta-lhe a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma. Então, precisamos destacar tipicidade formal e tipicidade material. As duas têm que estar presentes. Ambas têm que estar presentes para que haja, de fato, um fato típico. Se uma delas não está presente, fato típico não haverá. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso material ali. Veja lá, olha. A tipicidade, de acordo com a doutrina, será tipicidade formal ou tipicidade material. A tipicidade formal é, como havíamos falado, a adequação do fato social ao modelo definido em lei. Tipicidade material, ofensa ao bem jurídico protegido. Vamos colocar aqui somente um exemplo para você visualizar. A aplicação do princípio da insignificância. Isso nos crimes que admitem a aplicação desse princípio. Princípio da insignificância. A aplicação desse princípio afasta a tipicidade material. Portanto, não há fato típico por ausência de tipicidade material. Perfeito? Olha que interessante. Agora vamos dar sequência. Nos ocuparemos inicialmente da tipicidade formal, tá? Então, olha aqui, tipicidade formal, que é a adequação da conduta ao modelo definido em lei. Essa adequação pode ser direta
também chamada de imediata, mas pode ser indireta, também chamada de mediata. Então, a tipicidade formal, que é aquele ajuste, pode se dar, preste atenção, com muita facilidade. Eu pego o fato social e encaixo aqui, sem qualquer dificuldade. Isso é o que chamamos de tipicidade formal direta, tipicidade formal imediata. Encaixou, sem dificuldade alguma. O sujeito subtraiu coisa alheia móvel, retirou a coisa, levou embora. A conduta dele encaixa diretamente no crime de furto? Sim, encaixa diretamente no crime de furto. Estamos diante da tipicidade formal imediata, também chamada de direta. Entretanto, por vezes, o sujeito pratica uma conduta que, a rigor, a priori, não encaixa na norma penal. Mas não encaixa com facilidade. Mas eu posso ter uma norma de extensão que facilita esse encaixe. Vamos lá. No mesmo exemplo do furto, tá bem? O sujeito entra na casa alheia, pega a coisa para levar embora, o morador chega e ele foge. Pergunta, ele subtraiu alguma coisa? Não. A conduta dele, então, é atípica porque não encaixa no furto? Errado. Ele tinha o dolo dirigido ao furto, mas não alcançou o seu objetivo. Não alcançou o seu desiderato. A questão é, responderá por que crime? Por crime de furto tentado. Mas se você vai no artigo 155, não está escrito lá furto tentado. Preciso, então, para tornar típica uma conduta que a rigor é atípica, de uma norma de extensão que está no artigo 14, inciso 2º, onde se admite a punição pela tentativa. Aí, aquele ajuste que não era possível, ele passa a ser possível, de forma indireta, de forma mediata. A mesma coisa ocorre em relação à participação, em relação aos crimes omissivos impróprios. E é exatamente isso que nós veremos. Nós trataremos da tipicidade formal direta e também da tipicidade formal indireta. Vamos lá. Tipicidade formal direta. A adequação se dá de forma direta. A adequação, obviamente, se dá de forma direta. Em quais hipóteses? Nos casos de autoria e nos casos de consumação. Então, quando se fala de autoria e de consumação, estamos diante de tipicidade formal direta, tipicidade formal imediata. Precisamos ilustrar isso, entretanto. Então, vamos lá, preste bastante atenção. Quando o sujeito dá um tiro em alguém, alveja alguém, eu tenho ali o sangue, eu tenho a pessoa lesionada. A pergunta é, houve homicídio? Houve lesão corporal? Ou houve latrocínio? A tipicidade formal é exatamente isso. É eu pegar esse fato social que está aqui, fato social, e ajustar aos modelos definidos. Artigo 121, artigo 129, artigo 157, parágrafo 3º. Então, eu vou encaixar dentro de um desses modelos. Isso é tipicidade formal. Esse ajuste pode se dar diretamente ou pode se dar de maneira indireta. Então, perceba que determinados fatos social precisa encaixar em um desses modelos definidos aqui. Isso é um exemplo, evidentemente. Vamos lá. Fato social. José, funcionário público, no exercício de suas funções, mediante violência e ainda grave ameaça com emprego de arma de fogo, exigiu de Antônio vantagem indevida. Ora, o fato social aqui destacado encaixa no crime de constrangimento ilegal, extorsão ou concussão? Evidentemente, se houve um emprego de violência e se o objetivo era uma vantagem, estou diante do crime de extorsão. Então perceba que aquele fato social que está aqui destacado, ele irá se encaixar nesse modelo aqui, ou seja, na extorsão. Isso é tipicidade
direta, tipicidade imediata. A conduta do José encaixou perfeitamente no tipo. Agora vamos lá. No crime em diversos crimes, na verdade. Observe o que eu tenho nessas condutas. Deixar de praticar ato de ofício, retardar ato de ofício ou praticá-lo indevidamente. Encaixará onde? Ora, é muito fácil. Se ele deixa de praticar o ato de ofício para satisfazer interesse social ou sentimento pessoal, prevaricação. Se ele deixa de praticar o ato de ofício em consequência de vantagem ou promessa de vantagem, corrupção passiva com a pena aumentada, lá do artigo 317, parágrafo 1º. Se ele deixa de praticar o ato de ofício atendendo a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva privilegiada, do artigo 317, parágrafo 2º. O que eu quero mostrar com isso é que eu preciso pegar o fato social e encaixar num desses modelos. Isso é tipicidade direta ou tipicidade imediata. Eu pego a conduta e encaixo no modelo correspondente. Agora, o problema é, em relação à tipicidade direta, preste muita atenção agora, olha. Tipicidade direta ou imediata. Ocorre quando estivermos diante da autoria. Tá. O que é o autor? Então vamos anotar aqui em cima, olha. Autor. Numa visão estrita, o autor é aquele que realiza o verbo ou conduta, né, descrita no tipo penal incriminador. Perfeito. Então, se a gente pega o crime de furto, o verbo é subtrair. Quem é o autor? Aquele que realiza esse verbo. Esse é o autor. Então, perceba que, se o autor é aquele que realiza o núcleo do tipo, é aquele que realiza o verbo do tipo penal incriminador, a conduta praticada pelo autor encaixa perfeitamente no tipo, sem dificuldade alguma. Subtraiu coisa alheia móvel? Opa, encaixou. Ele realizou o verbo, ele é o autor. Perfeito. Matar alguém, aquele que mata, realiza o verbo, cometeu a conduta descrita no tipo. Então, o autor, considerado aquele que realiza o núcleo contido no tipo, pratica uma conduta cuja tipicidade é direta. Ela encaixa sem qualquer dificuldade. Então, esse é o primeiro exemplo que eu tenho de tipicidade direta. É o caso da autoria. Agora vamos lá. Quando eu pego o autor aqui, autor é aquele que realiza o verbo, correto? Lá no constrangimento ilegal, qual é o verbo? Constranger. Na extorsão, constranger. Na concussão, exigir. Sempre que o sujeito realiza o verbo contido no tipo, é autor. E a conduta dele encaixa diretamente nos respectivos tipos penais. Entretanto, eu posso ter alguém que não realiza o verbo, mas colabora para isso. Aí eu teria o partícipe. Então, o que eu quero que você anote por enquanto. Autoria é exemplo de tipicidade direta. A participação, não. Que nós iremos explicar um pouquinho mais adiante. Participação, não. Tá bom? Legal. Agora vamos lá. Também falando de tipicidade direta ou imediata, precisamos falar da consumação. Crime consumado é aquele em que o sujeito, olha o que eu vou dizer, realiza todos os elementos contidos no tipo penal. Se ele realiza todos os elementos que estão na lei, a conduta dele encaixa diretamente, não tem qualquer dificuldade. Subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem, realizou tudo que está no tipo, tipicidade direta. Então, no crime consumado, e de acordo com o Código Penal, disse que um crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. Se estão aqui todos os elementos, eu tenho tipicidade direta. Ponto. Então, a consumação
é um exemplo de tipicidade direta. Deu um tiro no José e ele morreu. Encaixa no homicídio? Opa, sem dificuldade alguma. Agora, deu um tiro no José, mas ele não morreu. Encaixa no homicídio? Não, não encaixa. Então, diferentemente da consumação, a tentativa é uma hipótese de tipicidade indireta. Consumação, tipicidade direta, porque todos os elementos estão presentes. Tentativa, tipicidade indireta, porque se eu olhar aquela conduta do José que deu um tiro no outro, pretendendo matá-lo e a vítima não morreu, se eu pego essa conduta e tento encaixar no homicídio, não ajusta, não encaixa, porque a vítima não morreu. Então, homicídio não haveria. Preciso, todavia, de uma norma de extensão para dar a essa conduta tipicidade, de forma indireta, de forma mediata. Então, vamos lá. Tipicidade direta. Quais as hipóteses? Autoria e consumação. Beleza. Na sequência, tipicidade formal indireta. No caso da tipicidade formal indireta ou mediata, nós iremos precisar de uma norma de extensão. De maneira a dar tipicidade a um fato social que, a rigor, não encontra respaldo direto na norma. Não tem. Então, eu preciso de uma norma de extensão. Vamos dar uma olhada no que nós temos. Disse que o crime é tentado, artigo 14, inciso 2º, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Deu um tiro no José, pretendendo matá-lo, mas ele não morreu. Houve consumação? Não. Então, homicídio não houve. Não, homicídio não houve mesmo. Mas a conduta não é absolutamente atípica, já que eu tenho a norma de extensão lá do artigo 14, inciso 2º, que dá a essa conduta tipicidade necessária de modo a responsabilizar o seu autor, aquele que realizou a conduta. Portanto, a tentativa que está prevista lá no artigo 14, inciso 2º, é uma forma de tipicidade indireta ou mediata. A consumação, por sua vez, que também está no artigo 14, é uma forma de tipicidade direta ou imediata. Outra maneira de tipicidade indireta é a participação. Nós afirmamos que o autor é aquele que realiza o verbo. Vamos colocar aqui como exemplo, matar, do homicídio. Perfeito. José matou, autor do homicídio. Ah, mas o Joaquim emprestou a faca para o José fazer isso. Joaquim matou? Não. Emprestar a faca não mata ninguém. Mas eu não posso deixar de responsabilizá-lo. Desde que haja o dolo dirigido à morte da vítima, Joaquim tem que ser responsabilizado, sim. Mas ele não é o autor, porque ele não realizou o verbo. Ah, mas eu preciso olhar aqui a situação de quem? Do partícipe. Ou seja, aquele que, de qualquer modo, colabora para a prática do crime, mesmo sem realizar o verbo contido no tipo. Não podemos esquecer que, aqui no artigo 59, nós vamos encontrar duas figuras, a autoria e a participação. Qual que é a diferença entre autoria e participação? Autor é quem realiza o tipo, realiza o verbo. Partícipe é aquele que colabora de qualquer modo, sem, contudo, realizar a norma contida no tipo. Então, se eu pego a conduta do Joaquim, que emprestou a faca, e o crime de homicídio, não encaixa. Não encaixa. Como que eu torno típica essa conduta? Eu preciso de uma norma de extensão. E essa norma de extensão está no artigo 29 do Código Penal, que permite a punição daquele que colabora de qualquer maneira, sem, contudo, realizar o núcleo do tipo. Então, a participação também é uma forma de tipicidade indireta. Ao passo que a autoria é uma forma de tipicidade direta. Perfeito. Agora vejamos a outra hipótese
que é o crime omissivo impróprio. E aqui nós vamos nos reportar ao artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E lá eu tenho o que se chama de relevância da omissão. Omissão. Os chamados crimes comissivos por omissão. Vamos pegar um homicídio novamente. Matar alguém. Matar alguém. Aqui é uma ação. Portanto, no artigo 121, eu tenho um crime que é praticado por meio de uma ação, de uma atividade. A questão é, eu posso matar alguém por meio de uma omissão? Posso, desde que essa omissão esteja elencada lá no artigo 13, parágrafo 2º, onde eu tenho a figura do garantidor. Vamos a um exemplo. O bombeiro salva-vidas está lá na praia, a vítima começa a sucumbir, porque está afogando no mar, e o bombeiro fala, não vou, não quero, eu quero que ela morra, não vou socorrê-la. Pergunto, ele praticou alguma ação no sentido de matar a vítima? Não. A conduta dele não encaixa no homicídio. Por quê? Ele simplesmente cruzou os braços e falou, não vou. Pergunto, dessa abstenção decorre a morte de alguém? De forma natural, não. Porque do nada, nada surge. Agora, havendo uma norma de extensão, no caso, uma norma que cria o nexo de causalidade normativo que eu tenho nos crimes comissivos por omissão, aquele resultado será imputado a esse sujeito, ao salva-vidas que não socorreu. Porque ele devia e podia agir para impedir o resultado. Norma que está estampada onde? Lá no artigo 13, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Portanto, nos crimes omissivos e impróprios, também chamados de comissivos por omissão, a tipicidade também será indireta. Então vamos lá, nos recordando. Tipicidade direta, consumação e autoria. Tipicidade indireta, tentativa, participação e crimes comissivos por omissão. É isso aí. Esse tema é um tema bem interessante, que eu quero que vocês, se for necessário, reveja a aula, assista novamente o vídeo, leia os dispositivos mencionados na aula, baixe o material que é utilizado, tá bem? Para você ter aí noção desse tema que é tipicidade, um dos temas mais complexos do nosso trabalho. Agora a pergunta para fechar. A aplicação do princípio da insignificância exclui a tipicidade? Sim, exclui. Mas a formal ou a material? A tipicidade material, tá certo? Então, lembrando que incidência do princípio da insignificância exclui a tipicidade formal. E para aqueles que admitem, aqui a gente abre um parêntese, para aqueles que admitem a possibilidade do princípio da adequação social, nós teremos também o afastamento da tipicidade material, tá certo? Então, princípio da insignificância e princípio da adequação social afastam a tipicidade material. É isso aí.